Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É com grande alegria que estamos dando início à nossa segunda aula do livro Teologia Sistemática 2, a Trindade. Nós tivemos uma primeira aula sobre a Trindade propriamente dita, uma abordagem geral sobre a Trindade, e hoje nós vamos estudar sobre a doutrina de Deus, teologia. E como sempre nós fazemos, nós vamos iniciar com uma rápida abordagem bíblica. Quero convidar os irmãos a que abramos as nossas Bíblias em João, capítulo 17, versículo 3. João, capítulo 17, versículo 3. Abra comigo a sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus. Se eu estivesse aí presente, eu estaria muito feliz em ouvir esse barulho das páginas sagradas. Eu fico maravilhado quando eu vejo os irmãos manuseando a palavra de Deus. É até por isso que eu optei, é algo meu, não sei se outros professores também vão seguir a mesma linha minha, mas é algo pessoal meu, que eu não costumo colocar os versículos bíblicos aqui no monitor, apenas a referência, porque eu quero que os irmãos leiam a Bíblia Sagrada. Eu quero aqui dar o exemplo, né? Inclusive, eu costumo brincar quando eu estou de maneira presencial, quando eu estou presente nas reuniões. Se eu estivesse aí entre os irmãos de fato, eu faria uma pergunta, eu diria: quantas Bíblias estão presentes? E depois eu faria até um gracejo dizendo: quem não tem Bíblia, sente-se ao lado de um crente, porque de fato todos que se prezam, todos os cristãos se prezam, principalmente quem está participando de um curso teológico, de uma aula como esta, não pode deixar a sua Bíblia em casa, tem que trazer a Bíblia e acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos ler então em João capítulo 17, versículo 3. Diz assim a palavra do Senhor, João 17, 3. Disse Jesus: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aqui nós vemos que Jesus apresenta Deus, o Pai, e a si próprio, falando de Deus, na verdade, Jesus e Deus, o Pai, são duas pessoas distintas, mas formam um único Deus. Então Jesus, ele deixa claro que Deus é cognoscível. Em outras palavras, Deus quer que o ser humano o conheça. Claro que, num certo sentido, nós vamos abordar isso na aula de hoje, Deus é incognoscível, porque a mente humana não consegue alcançar Deus em toda a sua grandeza, é evidente. Nós estamos ainda nesse tabernáculo, mas mesmo quando estivermos ali na glória do Senhor, o nosso conhecimento, embora ali já vamos estar já numa outra dimensão, é evidente que não vamos ser nunca iguais a Deus, porque Deus é único, Deus é o Todo-Poderoso. Vamos estar, claro, numa outra dimensão, mas nunca vamos ser como o próprio Deus. Mas Deus, que é incognoscível nesse sentido, no sentido de a sua grandeza ser insondável, inescrutável, como diz a Bíblia, por outro lado, ele é cognoscível porque ele se dá a conhecer. Ele se revela através da natureza, mas ele se revela também através da consciência. Nós vamos explicar isso hoje. E se revela, sobretudo, pela sua revelação, por meio da sua revelação especial, a sua palavra, a palavra de Deus. E, meus queridos irmãos, Jesus deixa claro aqui que a vida eterna consiste em nós conhecermos a Deus como o único Deus verdadeiro. Isso está em perfeita sintonia com o que o profeta Oséias já tinha dito lá no capítulo 6 do seu livro,
no Antigo Testamento, versículo 3, ele disse: conheçamos, veja, e prossigamos em conhecer a Deus. Nós nunca vamos conhecer a Deus em toda a sua plenitude, é claro, mas a cada dia, porque a vida cristã é como subir uma escada que não tem o último degrau, a cada dia nós nos aproximamos mais de Deus, e a Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. E a vida cristã é como subir uma escada que não tem o último degrau. Você sobe um degrau hoje, Deus olha para você e diz: tá bom, meu filho, mas ainda não está ótimo, pode subir mais um. A Bíblia diz: quem é santo, santifique-se ainda. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando, cada dia mais, até ser dia perfeito. Muito bem, então nós devemos conhecer a Deus. E Jesus veio ao mundo exatamente para revelar a glória do Pai. Este foi um dos propósitos da sua gloriosa encarnação. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, diz lá em João capítulo 1, versículo 1. Mas no versículo 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, lá em João, no capítulo 17, e também em outros capítulos de João, ali a partir do capítulo 14, naquelas palavras dele como nosso sumo sacerdote, especialmente naquela oração sumo sacerdotal que ele fez no capítulo 17, ele mostrou o que é preciso, e esse versículo que lemos faz parte dessa oração sumo sacerdotal. Ele mostrou que é preciso conhecer o Pai, e esse conhecimento, claro, se dá através do Filho. Porque o próprio Filho disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós temos que conhecer Jesus para conhecer, claro, a Deus Pai. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser por mim. Lá em 1 Timóteo 2, 4 e 5, diz que Deus quer que todos se salvem. Veja, Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E em seguida, no versículo 5, Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, e este mediador é Jesus Cristo, homem. Ou seja, Jesus se fez homem, Jesus sendo Deus, se fez homem sem deixar de ser Deus, por isso que ele é chamado apropriadamente em teologia sistemática de Deus-homem. Não há nenhuma incongruência nem incoerência dizer que Jesus é o Deus-homem. Alguns dizem homem-deus. Não está de todo errado, mas Deus-homem é mais apropriado, porque, claro, Jesus, ele tem sido Deus antes, não é? Ele nunca deixou de ser Deus e ele se fez homem. Ao se fazer homem, evidentemente, ele se aniquilou, não é? Ao se fazer homem, mas não deixou de ser Deus. Ele simplesmente fez isso para revelar a glória do Pai. Muito bem, meus irmãos, nós vamos então, tendo feito essa abordagem bíblica inicial, nós vamos agora apresentar aqui o nosso roteiro. Hoje nós vamos estudar, veja aí, a doutrina de Deus Pai. Aqui nós estamos chamando, claro, de doutrina de Deus Pai. Em teologia sistemática, é claro que teologia é um termo abrangente. Quando se fala da doutrina de Deus, muitas vezes ela já abarca a própria Trindade. Aqui no nosso curso básico do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, nós estamos, na verdade, estudando o assunto de uma maneira condensada. Estamos fazendo uma abordagem em que os assuntos foram reunidos, foram agrupados, de tal modo que nós apresentamos primeiro uma introdução da doutrina da Trindade, não é? Ou seja, que é a Trindade propriamente dita, mas agora estamos, a partir dessa segunda aula, falando sobre cada uma das pessoas da Trindade. Nesta segunda aula, nós vamos falar sobre Deus o Pai. Depois, nas próximas aulas, falaremos sobre Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, sendo que
dividiremos Deus, o Espírito Santo, pneumatologia, em duas partes. Porque os irmãos sabem que dentro da pneumatologia está também a paracletologia. Alguns seminários utilizam até o termo paracletologia, abrangendo as duas coisas, ou pneumatologia, abrangendo as duas coisas, como é o nosso caso aqui. Só que a segunda parte, eu já vou avisar, os irmãos que certamente já leram o livro, ou estão lendo, perceberam isso, que a segunda parte sobre o Espírito Santo, ela é mais precisamente paracletologia, porque paracletologia, ou seja, é o estudo do Espírito Santo como nosso Consolador, aquele que veio para estar com a igreja, Paracletos, aquele que veio para estar com a igreja, e nós vamos estudar nesse caso de maneira mais detida as ministrações do Espírito Santo, os dons, as manifestações, os ministérios e o fruto do Espírito e assim por diante. Mas vamos dar início então à nossa aula de hoje, que ela vai tratar da doutrina de Deus, Deus o Pai, teologia propriamente dita. E nós temos aí o esboço da lição de hoje. Nossa lição hoje vai tratar primeiro de uma definição da teologia, o estudo de Deus, no caso, Deus o Pai, mas vamos, claro, sempre passando do geral para o específico, nós vamos falar do termo teologia inicialmente, mas depois aplicando-se ao que a Bíblia diz com respeito ao Pai. Heresias no campo da teologia, existência de Deus, conhecimento de Deus, porque como vimos, Deus é cognoscível, então nós vamos tratar da cognoscibilidade de Deus, mostrando também que ele, em certo sentido, ele é incognoscível, mas aqui o nosso assunto hoje é sobre a cognoscibilidade de Deus. Os atributos de Deus e os nomes de Deus para concluir o assunto. Então vamos dar início aqui o que é a teologia. Os irmãos têm aí um roteiro em mãos do livro, mas como nós temos dito sempre, nós não vamos ler cada parte do livro. Nós estamos aqui fazendo uma abordagem para enfatizar alguns pontos, para que os irmãos juntem aquilo que está no livro com o que é falado pelo professor e possam assim ter um melhor aproveitamento da matéria. Muito bem, o termo Deus, ou melhor, o termo teologia aplicado a Deus, não aparece na Bíblia, é importante dizer isso, mas foi usado pelos filósofos gregos inicialmente, com o sentido mítico-religioso, numa referência à origem dos deuses e sua relação com o mundo. Isso nós vemos em Platão. Em Sócrates também, só que Sócrates, você sabe que Sócrates não escreveu nada. Tudo que nós temos de informação sobre Sócrates foi escrito por outros filósofos, especialmente Platão, porque Sócrates ele era inimigo da escrita. Por que Sócrates era inimigo da escrita? Não era por acaso. Os gregos, eles memorizavam muitas coisas, os gregos, através da música, e decoravam e tinham fórmulas na cabeça e tantas coisas, sem depender da escrita. E Sócrates, ele temia que a escrita, assim como hoje nós temos aí pessoas que resistem à tecnologia, os avanços da tecnociência, a pessoa às vezes não quer usar um esboço eletrônico, como eu estou usando aqui, a pessoa prefere do esboço de papel, e tem aqueles até que nem usam mais esboço. E até um perigo esses irmãos que usam ainda o esboço de papel e às vezes deixam o esboço solto em cima da Bíblia. Eu estou me lembrando agora de um irmão que ele gostava tanto de usar esboço, mas ele era muito preso à homilética. Você sabe que a homilética ela existe, não é para aprisionar o palestrante, não é? Nem o pregador, mas é apenas para auxiliá-lo. Pode observar que eu dou uma olhada aqui no meu roteiro, mas eu estou procurando falar livremente, para não ficar preso. Mas a pessoa que fica lendo, e esse irmão que eu estou lembrando agora, ele usava um esboço, e ele deixava o esboço solto em cima da Bíblia. Ele não colocava nenhum peso. Quem usa o papel tem que pôr um peso, pelo menos em cima, ou um clipes, né, para prender, porque pode acontecer, claro que em muitas igrejas hoje em dia
já tem o sistema de ar-condicionado, mas em algumas ainda usa aqueles ventiladores grandes. E o irmão estava lá no púlpito pregando, estava até animado, olhando para aquele esboço, mas dali a pouco bateu um vento, alguém resolveu ligar o ventilador, estava com calor, e quando aquele ventilador foi ligado, o esboço do irmão saiu voando. E quando o esboço do irmão saiu voando, um irmão viu ali, pensou que era um papel, um aviso qualquer, estava prestando atenção à mensagem, aquele irmão colocou o esboço do pregador assim de lado, e o pregador, depois de alguns minutos, parece que ele perdeu a inspiração, não conseguia falar mais. O que aconteceu? Ele havia perdido o esboço. E o irmão que pegou o papel ali do esboço, em vez de entregar logo para o pregador, pensou que era outra coisa, mas dali a pouco, como ele viu que o pregador não conseguia avançar mais, ele resolveu dar uma olhada lá para o esboço do pregador. E quando ele viu que era o esboço, em vez de ele levar logo o esboço para o pregador, ele resolveu, curioso, resolveu ler o esboço e foi lendo ponto por ponto. E tinha uma parte do esboço que estava bem destacada, estava bem marcado, bem grande. E estava escrito assim: aqui chorar. Veja, até o momento de chorar estava ali apontado no esboço. Isso que é ser dominado pela homilética, não é? Mas eu estava falando, eu acabei abrindo aqui um parênteses, porque eu estava falando da resistência das pessoas ao que é novo. E Sócrates, apesar de ser um grande filósofo, ele resistia à escrita. Então ele acabou não deixando nada escrito de sua própria autoria. Mas Platão escreveu, por exemplo, a Apologia de Sócrates, não é? Que é uma obra de Platão. Mas eu estava dizendo que os filósofos, eles já tinham usado o termo teologia, não em alusão a Deus, mas o termo em alusão aos deuses, não é? Usando, claro, aí o plural. Mas era um uso, claro, negativo. No nosso caso, os estoicos, como está aí no livro, que a Bíblia até menciona, não é? Os estoicos estão mencionados lá em Atos, capítulo 17, versículo 18, quando Paulo estava pregando lá em Atenas, ali numa das suas viagens missionárias, não é? Na segunda viagem missionária, quando Paulo esteve em Atenas, a Bíblia diz que ele pregou ali no Areópago e havia ali os estoicos. E os estoicos, eles acreditavam que havia 3 tipos de teologia: a mítica, a política e a natural. Então veja como o termo teologia já era usado no tempo dos filósofos gregos, lá no 5º, no 4º, no 3º século e assim por diante. O vocábulo teologia tem várias acepções. Hoje, claro, como eu já expliquei em outras aulas, ele pode designar o curso de teologia, pode designar departamentos da teologia, pode designar uma disciplina, uma matéria e assim por diante. Então, quando se fala da natureza de Deus, do ser que é Deus, alguns teólogos já estão preferindo um termo que é um neologismo, mas que já vem sendo muito usado, que é o termo teontologia. Não somente teologia, mas para destacar-se bem que o objetivo é estudar sobre Deus, sobre a pessoa de Deus, sobre a natureza de Deus e assim por diante. Teontologia, não é? Schaeffer, por exemplo, ele dizia que esse neologismo é bastante apropriado, visto que o termo ontos significa ser. A ênfase de tal estudo, portanto, recai sobre o ser de Deus, ou seja, a teologia propriamente dita. Vamos então começar aqui a falar sobre o primeiro tópico. O que é a teologia? Escritores cristãos do século III, eles se referiam à palavra teologia negativamente. Isso porque tinha aquela herança que nós já mencionamos, no caso lá dos filósofos gregos, que já utilizavam em alusão aos deuses. Eles utilizavam a palavra teologia para se referir aos deuses. Mas os escritores do 3º século, como Orígenes de Alexandria, começaram a empregar esse termo de maneira positiva. E a partir de Eusébio de Cesareia, que viveu lá entre os anos 263 e 339, portanto,
parte do século III e parte do século IV, ele afirmou que a palavra teologia se propagou largamente entre os cristãos e passou a assumir significação ampla e multifacetada. Qual é a fonte da teologia? Ou, no nosso caso aqui mais precisamente, da teontologia, o estudo da natureza, da pessoa, do ser de Deus. Qual é a fonte da teologia? Jesus ensinou que devemos amar a Deus com o nosso entendimento, diz a Bíblia lá em Marcos capítulo 12, versículo 30. Ou seja, essa fé não anula a inteligência nem mata o pensamento. É como eu já disse em outra aula, tem até uma frase que é muito conhecida na grande rede, na internet, especialmente no Facebook, no Twitter, que diz que Deus, ou melhor, o Senhor Jesus, ele morreu para tirar os nossos pecados e não tirar a nossa inteligência. Isso significa então que Deus, ele não anula o nosso intelecto. Ele não anula o nosso intelecto. Muita gente hoje está pensando que ser um crente espiritual significa que a pessoa não precisa pensar, não precisa mais usar a razão, mas a Bíblia diz que o nosso culto é racional. Então veja que, de acordo com João 17, versículo 3, o texto que nós tomamos como base para iniciar esta aula, fazendo uma breve abordagem bíblica, ali quando Jesus disse que a vida eterna é esta, que te conheçam, dirigindo-se a Deus, a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, ele quis dizer que isso significa conhecer a Deus, conhecer, ou seja, as múltiplas formas, na verdade, de adoração, os conceitos e as crenças, tanto no cristianismo como fora dele. Ou seja, a pessoa tem que buscar o conhecimento de Deus. Claro que a fonte principal é a própria Bíblia, mas há fontes secundárias que devem ajudar a pessoa no seu estudo bíblico e não o contrário, não é? É um perigo quando a pessoa, na verdade, acaba invertendo a ordem das prioridades e passa a considerar a razão como fonte prioritária, passa a considerar experiências como fonte prioritária, passa a considerar a tradição como fonte prioritária. A fonte prioritária é a Bíblia, a palavra de Deus. As demais fontes são fontes secundárias. Anselmo de Cantuária, que viveu lá entre 1033 e 1109, ele afirmou que, no contexto cristão, a teologia, ela, na verdade, consiste nos dados da revelação postos em ordem sistemática, veja, e organizada ao longo dos séculos. Isso implica o uso da razão. O uso da razão. Então não podemos desprezar a razão. Daí, disse ele, os papéis da filosofia, da hermenêutica e da tradição, disse ele, que são importantes. Todas as ferramentas epistemológicas e também ferramentas metodológicas, não é? Como a filosofia, que eu já citei, a hermenêutica, a tradição, etc., mas como ferramentas adicionais, secundárias. A fonte principal de autoridade é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa fonte primária de autoridade. Eu até fiz menção muito disso nas nossas aulas sobre bibliologia, que a Bíblia é a nossa fonte primária de autoridade. Nós vamos para o segundo tópico, heresias no campo da teologia. Não que sejam heresias teológicas, mas no campo, ou seja, são heresias relacionadas com a teologia, ou seja, são pensamentos errôneos sobre a teologia. Então, quais são essas heresias? Assim, grosso modo, de maneira geral. Não vamos aqui também dizer que são todas as heresias que estão aqui. Claro que há estas e outras derivadas delas e outras novas também, mas aqui estão as principais. Quais são elas? O agnosticismo, o ateísmo, o deísmo, o evolucionismo. Veja, deísmo não confunda com teísmo.
é deísmo. O evolucionismo, o enoteísmo, o materialismo, o monismo, o panteísmo e o politeísmo. Observe que a minha relação aqui é uma relação alfabética. Eu não estou apresentando o assunto numa cronologia, não é? Histórica, nada disso. Eu estou apresentando aqui, adiantando para os irmãos, uma lista em ordem alfabética. Então aí está: agnosticismo é o primeiro, ateísmo, deísmo, evolucionismo, enoteísmo, materialismo, monismo, panteísmo e politeísmo. Vários ensinamentos e cosmovisões heréticos surgiram ao longo do tempo em relação à doutrina de Deus, como esses aí que eu acabei de citar. Vamos começar então pelo agnosticismo. O agnosticismo é aquela linha de pensamento que nega a possibilidade de se conhecer a Deus. O termo aí vem do grego, não é? Gnosko. Agnosticismo, veja, esse prefixo aí, esse a, ele indica negação. Então, o agnosticismo nega a possibilidade de se conhecer a Deus. Mas é claro que não se trata de uma teoria que se contrapõe ao gnosticismo, a rigor, não é? Porque quando se fala de agnosticismo, logo se pensa que é uma teoria contrária ao gnosticismo. Na verdade, os irmãos vão perceber que agnosticismo e gnosticismo eles estão até de mãos dadas. Não são, na verdade, oponentes, mas são duas heresias, são dois movimentos heréticos, são duas linhas de pensamento heréticas que se contrapõem à verdadeira teologia. O termo agnóstico, na verdade, do grego agnosis, foi empregado no século XIX pela primeira vez. Ou seja, o uso do termo é mais recente, embora já existisse, claro, uma forma de agnosticismo ali no primeiro, no segundo, no terceiro século. Somente no século XIX, Thomas Henry Huxley foi quem utilizou pela primeira vez o termo, não é? Decepcionado com o dogmatismo da igreja, ele que era biólogo e era filósofo inglês, ele se recusou a dar opiniões, se recusou a opinar sobre temas teológicos e passou a usar a palavra agnóstico em questão, essa palavra em questão, para expressar a ideia de crença suspensa, de quem não crê nem deixa de crer. Veja que isso vai acabar conduzindo para o mesmo lugar do ateísmo. Alguém diz até que o agnóstico é aquele que não tem coragem de assumir que é ateu, que no fundo, acaba desembocando no mesmo lugar, não é? Que a negação, a tentativa de negar que Deus exista, não é? Porque o agnóstico ele acha que não é possível crer em Deus. Os agnósticos não têm e não podem ter, segundo penso, opinião formada sobre Deus. Mas aí, em ordem alfabética, o próximo termo que nós vamos, o próximo movimento, a próxima heresia que vamos abordar, o ateísmo. O ateísmo. O que diz o ateísmo? Claro, todos já sabem, apenas uma ênfase, o ateísmo é a negação da existência do Criador. Aparece uma vez no Novo Testamento, inclusive, a ideia do ateísmo, ali quando o termo, na verdade, né? Além do salmo que eu ia citar, mas o termo também aparece. O termo que deu origem a ateísmo em português, no grego, ele aparece lá em Efésios 2:12. Vamos ler esse texto que está vindo aqui à minha mente? Abra aí Efésios capítulo 2, versículo 12. Veja o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 12. 2 de Efésios, versículo 12. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança, note, e sem Deus no mundo. Sem Deus no mundo.
Esta afirmação da Bíblia, essa ênfase da Bíblia, sem Deus no mundo, é exatamente o termo que deu origem a ateu, ateísmo, só que ali aparece com sem Deus. Mas no Antigo Testamento que eu ia citar, a Bíblia menciona também o ateísmo. Veja que a ideia não é nova. Essa manifestação da pessoa de querer se opor à crença de Deus não é nova. A Bíblia menciona lá no Salmo 14, versículo 1, também no Salmo 53, versículo 1, e também, especialmente, no Salmo 10, versículo 1, em que nós lemos ali o salmista dizendo que, por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são, não há Deus. Veja, o ímpio não investiga. Veja como a Bíblia classifica o ateu. Os ateus até não gostam de ouvir isso, mas é a Bíblia que está dizendo. A Bíblia classifica o ateu como uma pessoa ímpia, uma pessoa que está afastada realmente de Deus, da verdade de Deus. O ateísmo, portanto, ao negar a existência de Deus, acaba por presumir o contrário, não é? Visto que verbera contra quem pretensamente não existe. É muito comum a gente ouvir casos de ateus que, ante o perigo de morrer, não é? Há relatos lá, por exemplo, lá do World Trade Center, quando aconteceu lá em 2001, aquele atentado terrorista, em que aquelas torres gêmeas vieram abaixo, não é? Ali há relato de pessoas que se diziam até então homens, que se diziam ateus, mas que diante do perigo gritaram, meu Deus, não é? Porque na verdade a pessoa, na hora do perigo, a pessoa se lembra de Deus. A pessoa diante de um acidente, não é? Que um iminente acidente na estrada também, a pessoa grita, meu Deus, ou o avião que está caindo. Por quê? Porque, na verdade, não há como negar, embora a pessoa lute, porque ser ateu, na verdade, é lutar contra Deus. Porque veja que o ateu, se Deus não existe de fato, por que o ateu se preocupa tanto com a existência de Deus? Porque ele luta tanto para provar que Deus não existe. Ora, se algo não existe, por que eu vou me preocupar com alguém ou algo que não existe? Não, eu simplesmente vou ignorar. Mas veja como o ateu ele fica irritado quando alguém faz uma menção de Deus e diz que Deus é quem é o responsável por nos dar alegria, por nos dar a felicidade e que Deus nos ama. O ateu fica irritado. O ateu militante, não é? Ele fica irritado. Ele quer tomar satisfação. Como assim? Eu não tenho Deus, eu sou feliz. Não precisa ter Deus para ser feliz. Por quê? Porque ele está numa luta. É o ateísmo. Mas vamos para outra heresia, o deísmo. Deísmo. O deísmo, não confunda com teísmo, é deísmo. O deísmo não se deve confundir, claro, com o teísmo. O deísmo é a doutrina falaciosa dos epicureus. Os epicureus, que também é um movimento, o epicurismo, não é? Os filósofos também, que são mencionados em Atos, capítulo 17. Quando Paulo pregou lá no Areópago, em Atenas, também se mencionam, juntamente com os estoicos, os epicureus, que eram, para quem estuda filosofia, quem estuda filosofia sabe que os epicureus eram hedonistas. Eles buscavam o prazer pelo prazer, não é? Claro que o prazer é importante, mas o hedonismo é perigoso, não é? Principalmente o hedonismo utilitarista ou o utilitarismo hedonista, são duas coisas, na verdade, estão casadas, não é? Às vezes uma é tomada pela outra. O utilitarismo hedonista, que foi mencionado por aquele filósofo Jeremy Bentham, e também houve também uma abordagem de outro filósofo chamado John Stuart Mill, não é? Que trataram ali do utilitarismo, e eles dão ênfase também para esse lado hedonista, não é? E os epicureus, eles eram hedonistas. E o deísmo surgiu entre eles. Segundo o deísmo, Deus está muito distante dos homens, a ponto de não se envolver com eles,
a semelhança de um relojoeiro, por exemplo, que após dar corda em um relógio, ele o põe de lado. Eu já dei corda, vai ficar funcionando aí, mas eu não quero saber. Então, segundo o deísmo, Deus não está no controle de todas as coisas. Mas veja que Paulo, respondendo aos deístas lá daquela época, os epicureus, lá em Atenas, Atenas que era um centro filosófico, não é? Você sabe que Sócrates nasceu em Atenas, Platão nasceu em Atenas, Aristóteles não, mas aos 17 anos Aristóteles foi enviado para lá, após a morte de seu pai. Então o principal centro filosófico na época era Atenas. E Paulo ali no Areópago, diante daqueles filósofos, especialmente os epicureus, ele disse que Deus não está longe de cada um de nós. Não foi por acaso que Paulo disse isso. Veja como Paulo era um homem conhecedor da filosofia. Quando ele diz para Timóteo lá na sua última carta, procura vir ter comigo depressa, e ele diz também, traga minha capa que eu deixei em Troade, na casa de Carpo, traga também os livros e os pergaminhos. Quando ele fala dos pergaminhos, evidentemente ele estava se referindo aos livros do Antigo Testamento. Agora, quando ele fala de livros, Paulo era um grande leitor. Nós vemos aqui, por esta abordagem de Paulo, por essa menção de Paulo, por essa pregação de Paulo lá em Atos 17, que ele conhecia bem a filosofia grega, ele era um grande leitor. Certamente Paulo tinha lido muitas obras, Paulo tinha uma formação invejável para a sua época. E ele, quando falou ali diante dos epicureus estoicos, com certeza ele sabia o que era o estoicismo, o que era o epicurismo, e por isso ele então deu essa resposta que Deus não está longe de cada um de nós, numa resposta aí a essa doutrina do deísmo. Temos também o evolucionismo, que grosso modo é aquela linha de pensamento pela qual se defende que organismos biológicos evoluíram num processo através de muitas eras, não é? E aí, claro, quem estuda o assunto sabe que a evolução ela se divide em micro e macro, não é? Microevolução e macroevolução. A microevolução alude, claro, àquelas adaptações dentro da própria espécie, em função do clima, por exemplo, não é? Então, esse tipo de microevolução, nós que cremos na criação de Deus, nós podemos até aceitar que algumas microevoluções ocorram, mas não por um processo de seleção natural, etc., como diz a evolução, mas por supervisão do próprio Deus. Porque a Bíblia diz claramente lá em Apocalipse capítulo 4, que Deus, ele criou todas as coisas, mas diz que ele também continua criando. Veja o que diz esse texto que vem à minha mente nesse momento, e aí vale a pena ler. Apocalipse, capítulo 4, veja o versículo 11. 4 de Apocalipse, versículo 11. Preste bem atenção. Apocalipse 4 e 11. Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas. Agora note, e por tua vontade são e foram criadas. Veja, são e foram criadas. Deus criou todas as coisas, mas ele continua no controle de todas as coisas, e até mesmo essas chamadas microevoluções, essas mudanças, não é? Até mesmo nós vemos aí que, dependendo da região onde a pessoa está ao longo do tempo, não é? Vai ficando com a pele de uma cor diferente, umas com a pele mais escura, outras com a pele mais clara, e desenvolve algum tipo de resistência ou propensão a algum tipo de doença, porque as pessoas vão, de acordo com a região onde estão e tal, e também os animais, vai havendo aí o que em evolução é chamado de microevolução. Agora, a macroevolução, essa sim, é a mais perigosa até para nós, porque a macroevolução ela já vai aludir a quê? A mudanças, várias na verdade,
ou várias microevoluções ao longo de muitos anos, milhões, bilhões de anos, que vão gerando novas espécies. É através desse pensamento que vai se defender a ideia, por exemplo, que o homem é da família do macaco, porque aconteceu, nesse caso, uma macroevolução. Agora a Bíblia deixa claro que Deus fez tudo segundo a própria espécie. O texto aí do livro diz que a maioria dos evolucionistas é ateísta. Então veja como essas heresias que nós estamos mencionando, elas também conversam entre si, elas se relacionam. Existe, lamentavelmente, um tipo de evolucionismo hoje em dia, que é chamado de evolucionismo teísta, que é algo que é um contrassenso. Porque como pode alguém que defende a ideia de que Deus é o Criador, ao mesmo tempo defender o evolucionismo, não é? Tentando amoldar ou ajustar a revelação bíblica ao que diz a ciência. Claro que nós não somos contra a ciência, a verdadeira ciência. Existem criacionistas que são cristãos. São pessoas que se opõem à teoria da evolução, mas são grandes cientistas. Então, não podemos achar que o evolucionismo é a resposta final e pode se valer do dogmatismo. Isso é perigoso até em ciência, né? Então, nós respeitamos a linha de pensamento de cada um, mas nós, como cristãos, sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Mas essa linha de pensamento, evolucionismo teísta, parte do princípio de que o Deus Todo-Poderoso criou os materiais originais, não é? Ou seja, ele deu start, ele deu início ao processo evolutivo, mas a evolução continua aí se encarregando de aperfeiçoar a criação de Deus. Veja como isso não passa no teste da palavra, não é? Há um exame mais cuidadoso, porque Deus é o Criador e o soberano. Deus é soberano. Não é o processo evolutivo, não é nada que muda, é Deus. Deus até, o Senhor Jesus, numa certa ocasião, até disse lá em Mateus capítulo 5, versículo 36, que nós não podemos tornar nem um fio branco ou preto da nossa cabeça. Não é? Não, claro que não está falando de tingir o cabelo, isso é uma mudança meramente exterior. Quando ele fala de mudar, tornar um fio branco ou preto, ele está falando de mudar na origem, de reprogramar, na verdade, todo o funcionamento do corpo humano e tal, e do cérebro, etc. Nada disso. O ser humano não tem condições de fazer isso, não é? Mas para os evolucionistas, eles dizem, inclusive, que a religião começa no nível do animismo, que é a crença de que poderes sobrenaturais ou espíritos encarnados habitam nos objetos naturais e físicos. Ou seja, uma crítica que eles fazem à religião e que isso vai culminar, na verdade, no chamado enoteísmo. Dizem eles que o passo seguinte é o enoteísmo. Uma das deidades atinge uma posição de supremacia sobre todos os demais espíritos e é adorada em detrimento das outras. Isso aí é uma abordagem dos evolucionistas. Mas o enoteísmo é também uma heresia, não é? Que significa o quê? Significa que eles defendem a existência de vários deuses, mas que apenas um Deus deve ser adorado. Ou seja, enoteísmo não deve ser confundido com monoteísmo. Haja vista ser uma espécie, na verdade, de monolatria. O termo enoteísmo foi empregado primeiramente pelo historiador das religiões alemão, não é? Historiador alemão Max Müller. Segundo ele, embora o único Deus deva ser adorado, como eu mencionei, existem vários outros deuses. O materialismo, conquanto está aí no livro, os primeiros filósofos materialistas tenham sido pré-socráticos e estoicos, o termo materialismo foi, na verdade, cunhado por um filósofo já no século XVII, não é? Então é uma doutrina ateísta pela qual se defende a ideia de que a matéria é a realidade última, ou seja, a última coisa. Daí, materialismo.
Monismo é também, como nós vemos aí, o monismo, como nós vamos ver aqui agora no quadro, não é? É uma forma, o monismo, veja, é a sétima heresia no campo da teologia que nós vamos estudando, mas monismo e panteísmo, eles podem ser estudados de maneira conjunta, porque o monismo é uma forma de panteísmo. O monismo é uma forma de panteísmo, porque o termo monismo, na verdade, ele vem do grego monos, só, único, não é? E segundo os defensores dessa linha de pensamento, dessa escola, Deus e a natureza, isso aí é muito comum também no hinduísmo, Deus e a natureza dissolvem-se em uma única realidade impessoal. Então veja como isso tem tudo a ver com o panteísmo. Monismo e panteísmo, na verdade, é uma coisa só, com ênfases diferentes, né? Porque o panteísmo postula a identidade de Deus com o universo, crença filosófica ou religiosa do hinduísmo, mas advém do mundo greco-romano, não é? Deus é e está em tudo e todos, ou seja, não é o mesmo que onipresença. Na verdade, é uma crença totalmente falaciosa à luz da Bíblia. Não tem nada a ver com onipresença. Pela onipresença, claro, Deus está em todo lugar, especialmente onde há seres vivos, não é? Onde há seres. Aí nesse caso tem até uma diferença entre onipresença e infinitude. Mas a rigor, onipresença significa que Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não está limitado, não é? Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas não significa que Deus é tudo e tudo é Deus. Porque se Deus é tudo e tudo é Deus, eu sou Deus, os irmãos também são parte de Deus, a natureza é Deus, e se Deus é tudo e tudo é Deus, logo tudo é perfeito. Não há pecado, não há que se preocupar com pecado, porque Deus é tudo e tudo é Deus. Então veja como esta é uma ideia completamente falaciosa. 9. Politeísmo, finalmente. Politeísmo denota o quê? Adoração ou veneração de mais de uma divindade. Não se trata do simples fato de se reconhecer a existência de deuses, e sim de obedecer a um sistema oposto ao monoteísmo. Veja como o politeísmo, nesse caso, ele é diferente do enoteísmo. O enoteísmo diz que existem vários deuses, o enoteísmo reconhece a existência de vários deuses, mas diz que só um Deus deve ser adorado, mas reconhece que há vários deuses, não é? Então, todas as divindades possíveis e imagináveis, o enoteísmo salienta que elas existem de fato, não é? Agora, o politeísmo é diferente, ele não somente diz que essas divindades existem, como ele diz que essas divindades devem ser adoradas, ou seja, não se deve adorar um único Deus, mas a vários deuses. É o chamado, portanto, politeísmo. É outra heresia que a Bíblia também rechaça, a Bíblia refuta, não é? E desde o primeiro século também a igreja tem refutado estas heresias que são mencionadas, inclusive, o politeísmo, no caso, é mencionado também no Novo Testamento. Por exemplo, quando Paulo e Barnabé, na primeira viagem missionária de Paulo, estavam lá na cidade de Listra. Você se lembra do que aconteceu lá em Listra? Quando Paulo foi usado por Deus e um homem que era leso dos pés, diz a Bíblia, ele estava ouvindo a pregação de Paulo, e Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado, e Paulo diz, levanta-te sobre os seus pés, e o homem levantou-se e foi curado. E aí os moradores daquela cidade cercaram Paulo, Barnabé e trouxeram touros, grinaldas e já queriam oferecer ali sacrifícios a eles e começaram a chamar no original, embora na língua portuguesa os nomes que apareçam ali sejam alusivos à mitologia romana, mas no original ali Paulo foi chamado de Hermes e Barnabé foi chamado de Zeus. E Paulo foi chamado de Hermes porque ele era quem falava.
E Hermes, na mitologia grega, ele é aquele realmente quem interpreta a mensagem de Zeus, daí inclusive veio o termo, não é? Hermenêutica, vem de Hermes, porque Hermes era o intérprete dos deuses. Muitos termos gregos, claro, eles derivam da mitologia grega, derivam do mundo dos gregos. Eu citei, por exemplo, em aulas anteriores, o termo apologia, que Paulo utilizou lá em Filipenses 1,16, também em Atos 22, também Pedro lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. O termo apologia, ele vem, claro, lá do tempo de Sócrates, não é? Da apologia de Sócrates, foi escrita por Platão, não é? Vem do mundo dos gregos, vem da filosofia grega. E muita coisa vem do mundo dos gregos, vem da mitologia grega também, como é o caso aí do politeísmo, Zeus e também vários outros deuses, heróis gregos e assim por diante, Hermes, não é? Muito bem, nós vamos agora para o terceiro tópico. Existência de Deus. Existência de Deus. O conhecimento de Deus, o conhecimento da sua existência, pode vir, claro, da intuição, pode vir da razão, porém, as Sagradas Escrituras são a única fonte confiável, porque a pessoa pode ter, claro, uma concepção errônea a respeito de Deus a partir da sua intuição, a partir da sua razão. Agora, com a Bíblia, a pessoa sempre terá ali um norte, sempre terá segurança. É importante dizer que não há nas Escrituras, assim, a preocupação ou a intenção de se provar que Deus existe. A Bíblia simplesmente inicia dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra, mas estudando a Bíblia, nós vamos encontrar elementos que comprovam a sua existência. Mas vamos começar então falando da intuição. A intuição, você sabe que há vários grupos étnicos no mundo, e só que a despeito de haver vários grupos étnicos com a sua cultura, com a sua história e o seu idioma, isso já foi comprovado, já foi através de estudos antropológicos e etc., que o ser humano, ele de modo intuitivo, ele sempre parece buscar a Deus. Ou seja, o ser humano, ele é religioso por natureza. Nenhuma etnia há, e isso está claro aí no livro, nós estamos apenas tornando a enfatizar, nenhuma etnia há que não tenha crenças em um ser superior. Não existe uma etnia que não tenha crenças em um ser superior. A religiosidade humana é um fato universal incontestável. E a Bíblia fala claramente disso. Nós não vamos ler, que é uma leitura extensa, mas os irmãos devem ler em casa, estudar. Mas lá em Romanos 1, versículos 19 a 21, e também no capítulo 2, versículos 14 e 15, os irmãos vão encontrar essa verdade, de que o ser humano, por intuição, ele acaba querendo conhecer a Deus. Claro que só a intuição muitas vezes não basta, que a pessoa pode ser conduzida a uma ideia errônea a respeito de Deus, devido à influência externa. Mas não há dúvida de que a crença universal em Deus está relacionada com o conhecimento intuitivo. Agostinho de Hipona, lá no século IV e também parte do século V, no período em que ele viveu, ele declarou: ó Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e a nossa alma não achará repouso até que volte a ti. Ele aludiu, claro, ao Salmo 42, especialmente os versículos 1 e 2, mostrando aí que o ser humano ele tem uma necessidade de Deus. Então, por intuição, o ser humano acaba buscando a Deus. Como o salmista disse, a minha alma tem sede de Deus. Salmo 42. Mas vamos falar da razão. A razão é a faculdade humana de se observar a ordem do universo e aplicá-la a seus pensamentos e atitudes. Aristóteles, por exemplo, nas suas observações, chegou à conclusão de que Deus existe. Seu argumento para provar a existência de Deus está no movimento dos seres. Ele começou a observar
não é? O movimento dos seres, a ordem existente no mundo, os graus de perfeição e também a experiência psicológica. E Tomás de Aquino, na Idade Média, ele com base no estudo de Aristóteles, ele começou a estudar Aristóteles, ele então fez um trabalho que é conhecido como as 5 vias. O que São Tomás de Aquino ele objetivava com essas 5 vias? Provar a existência de Deus. As 5 vias, na verdade, são 5 provas, ou 5 argumentos que são intercambiáveis até, porque um vai explicando melhor o outro. Não são argumentos isolados, mas são argumentos que se relacionam. E ele prova a existência de Deus. O primeiro argumento de São Tomás de Aquino, baseado no pensamento aristotélico, é o argumento do motor imóvel, também conhecido como argumento cosmológico. Ou seja, é a experiência do movimento. Segundo esse argumento, qualquer coisa é posta em movimento por outra que está em movimento. Isso é lógico. Uma coisa é posta em movimento por outra que está em movimento. Não é? Assim, de acordo com o pensamento de Aristóteles, que foi ampliado por São Tomás de Aquino, tem que haver uma causa original, não é? Ou seja, nesse caso do motor, tem que haver um motor imóvel que moveu o primeiro motor móvel, que foi movendo o outro, etc. Mas tem que ter uma causa original, não é? Uma primeira e única causa que deu origem à gigantesca cadeia de causalidade do universo. Mas, atrelado a esta primeira via, tem um segundo argumento, que é o argumento da primeira causa, também conhecido como argumento etiológico, não é? Etiologia é pesquisa ou determinação das causas de um fenômeno. E o que diz então esse argumento etiológico, o argumento da primeira causa de São Tomás de Aquino? Ele fala da subordinação das causas. Veja que está atrelado à primeira via. A segunda via é praticamente uma ampliação da primeira via. Toda causa é resultado de uma causa prévia. Assim, tem de haver uma primeira causa não causada. Assim como tem que haver um motor imóvel, um primeiro motor imóvel que moveu o primeiro motor móvel, que foi movendo e movendo cada motor, assim como houve um primeiro motor imóvel, também houve uma primeira causa não causada. A terceira via, ela fala da contingência dos seres. É um argumento, por assim dizer, na esfera ontológica, não é? Movimento dos seres. Na natureza, diz Tomás de Aquino, as coisas passam a existir e deixam de existir. As coisas existem e deixam de existir. E tudo que existe deriva de algo que já existe, não é? Assim, deve existir um ser, concluiu Agostinho, deve existir um ser cuja existência, ou seja, um ser autoexistente, e Deus é autoexistente, Deus é aquele que existe por si mesmo, Deus é aquele que disse eu sou, e eu sou significa eu sou aquele que existe por si mesmo. Quando Jesus disse também, antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, eu sou aquele que não depende de ninguém, eu existo por mim mesmo, não é? Então, segundo o pensamento de São Tomás de Aquino, deve existir cuja existência não depende da existência de outros. Os seres humanos, portanto, são contingentes, não estão no mundo por necessidade, não é? Muito bem. Uma quarta via é a via relacionada com o grau, é o argumento axiológico, não é? A axiologia é a teoria dos valores. Então, quando se fala de grau, não é? Está falando da valoração dos graus, da graduação dos perfeitos transcendentais. Os seres têm graus variados, ou seja, mais alto, mais baixo, mais nobre, menos nobre. Assim, tem de haver uma causa para a perfeição que encontramos nos seres. E a perfeição ao máximo deve ser entendida como Deus. Veja como São Tomás de Aquino, não é? Importante dizer São Tomás de Aquino, seguindo o pensamento aristotélico,
São Tomás de Aquino, seguindo a linha de pensamento, a escola aristotélica, ele então apresenta essas 5 vias. E a quinta via é a ordenação a um fim ou propósito, ou seja, o argumento teleológico, segundo o qual existem objetos sem inteligência e inanimados na natureza que agem na direção de um propósito. Veja, isso aí é claro, se nós observarmos a natureza. Esses objetos agem claramente para um propósito de acordo com um plano específico. Veja que nós falamos que os animais agem por instinto. Mas de onde veio esse instinto? Não é? O animal nasce e já sabe o que tem que fazer e etc. E o animal, quando está com fome, ele sabe que tipo de presa que ele pode capturar, não é? Então veja que isso aí, a natureza, ela está caminhando para um fim, para um propósito. E isso foi observado por Aristóteles e foi ampliado por São Tomás de Aquino. Existem objetos sem inteligência e inanimados na natureza que agem na direção de um propósito. Não somente os animais, veja também tudo que há na natureza, não é? O mar, não é? E o rio e tal, e tudo, e as árvores, e tudo que há, não é? Você percebe que tudo está indo para o mesmo lugar. Tudo, na verdade, age como se houvesse alguém controlando. Alguém controlando. Esses objetos agem claramente para um propósito de acordo com um plano específico. Assim, tem de haver um ser, concluiu Tomás de Aquino, que os guia e que tenha conhecimento para direcioná-los para os seus propósitos. Muito bem. Alguns teólogos, como Alistair McGrath, têm afirmado que a intenção de Tomás de Aquino não era de provar a existência de Deus, haja vista a fé dele firmar-se na revelação e não no aristotelismo. Mas claro que, como fonte secundária, é muito importante. A filosofia nos serve também como fonte secundária, mas nós cremos em Deus, sobretudo na existência dele, porque cremos na palavra de Deus. Strong disse que argumentos isolados apresentam os seus senões. Nenhum deles é conclusivo, mas juntos se completam. Ou seja, a Bíblia como fonte de autoridade, atrelada a algumas fontes secundárias, como a filosofia, pode nos ajudar a chegar a uma compreensão melhor sobre a existência de Deus. Portanto, é irracional, podemos concluir, a negação da existência de Deus. 3.3 argumentos agora que confirmam a existência de Deus. Temos o argumento cosmológico, que está atrelado à primeira via de São Tomás de Aquino, não é? O argumento do motor imóvel, ou seja, Deus existe e é a causa primeira. O universo é algo que precisa ser explicado, considerando que cada efeito deve ter uma causa. É, portanto, o argumento cosmológico. Temos também o argumento teleológico, que também está atrelado às 5 vias de São Tomás de Aquino, mais precisamente a quinta via, que tudo está ordenado a um propósito ou fim. A Bíblia fala disso, não há tempo de ler as referências, mas, segundo esse argumento, faz-se necessária a existência de uma mente inteligente e infinita, responsável por esse desígnio. O argumento ontológico, que de alguma forma tem relação com a terceira via de São Tomás de Aquino, é aquele argumento que diz que Deus é a causa de todas as coisas. Mas o que é ontologia? Ontologia refere-se, claro, a quem tem uma existência real e substancial. Segundo a filosofia, a ontologia está dividida em ontologia propriamente dita, ou melhor, a metafísica, não é? Está dividida, na verdade, em 4 partes. A ontologia propriamente dita, a psicologia, a cosmologia racional e a teologia. A investigação teórica dos caracteres fundamentais do ser é, portanto, essa corrente ontológica que nós estamos abordando. O argumento ontológico infere, portanto, a existência de Deus a partir da natureza do pensamento. Deus é imutável,
causa de todas as coisas, ele é autoexistente, não é? Em João 5,26, a Bíblia diz que Deus, ele tem a vida em si mesmo. Veja como isso é claro. Anselmo de Cantuária, portanto, ele dizia que a ideia apresentada por Tomás de Aquino é a ideia de que Deus, a ideia do Deus como um ser mais perfeito, não é? Abordando aquelas 5 vias de Tomás de Aquino. Muito bem, vamos adiante. Tem mais um argumento aqui. Aqui parou no 3.3, sim. No 3.3 ainda, argumentos que confirmam a existência de Deus, nós vamos fazer aqui alguns destaques, não é? Exatamente. Então, temos aqui o argumento ontológico, ainda faltam mais alguns destaques, que é importante fazer. O argumento moral ou antropológico, veja, argumento moral ou antropológico. Nós estamos fazendo menção aqui de alguns argumentos que confirmam a existência de Deus. Então, só para recapitular, para nós termos isso em mente claramente, de maneira clara, o primeiro argumento é o cosmológico. O segundo, o teleológico. Veja que eu estou tornando a enfatizar algo que já vimos ali quando falamos das 5 vias. Mas é bom que os irmãos estudem esses pontos em casa. O argumento ontológico, o argumento agora que vamos falar moral e antropológico, ou antropológico, não é? Que vem lá daquele filósofo Immanuel Kant, não é? Existe no ser humano uma consciência que estabelece a distinção entre o bem e o mal. Existe no ser humano uma consciência. Veja que interessante, eu que já militei durante muito tempo na área de tecnologia da informação, ou informática, como era chamada no meu tempo, eu atuei nesta área de 1987 até 2005, mais ou menos. Eu aprendi, quando eu atuava nessa área, que no computador, por exemplo, você tem 2 tipos de memória. Você tem a memória chamada memória ROM, que é sigla do inglês Read Only Memory, não é? Que é, na verdade, uma memória para leitura, somente para leitura, memória ROM. Mas você tem também a memória RAM. A memória RAM, que é sigla de Random Access Memory, é a memória de acesso aleatório. O computador, então, tem essas 2 memórias, ROM e RAM. A memória ROM é aquela que está no computador e não pode ser mexida. É a memória que vem do fabricante. É uma memória só para leitura. Leitura, você só pode ler, mas você não pode modificar. Já a memória RAM é diferente, não é? É a memória que você atualiza, que você acrescenta dados, que você exclui dados. Então, 2 tipos de memória que há num computador e há também hoje em dia no smartphone, que é um computador que nós também, não é apenas um mero telefone, é um computador que está na nossa mão também, o smartphone, o tablet e assim por diante. Aliás, quando se fala em tablet, deixa eu abrir um parêntese aqui, fazer um gracejo aqui, não sei se os irmãos sabem que a primeira pessoa que escreveu com o dedo em um tablet, hoje a gente tem o tablet, né? Tem o celular, a gente escreve com o dedo, etc. Mas a primeira pessoa que escreveu com o dedo num tablet, você sabe quem foi? Foi o próprio Deus. Quando Deus ali escreveu naquelas tábuas de pedra. Pode ler na Bíblia em inglês, claro, numa versão mais atualizada, porque se você pegar uma King James antiga, você vai encontrar o termo table. Mas se você ler, por exemplo, na NIV, não é? Ou na NASB, que eu citei em aulas anteriores, que é a New American Standard Bible, você vai encontrar o termo tablets. Ou seja, você vai ver que Deus escreveu ali com o dedo em tablets. Então, o primeiro que escreveu com o dedo em tablets, não é? Foi Deus. Ou seja, o homem não inventa nada. O homem, na verdade, está copiando de Deus, não é? A porta automática também, você sabe que quem criou foi Deus, não é? Hoje em dia as pessoas podem até se orgulhar, foi fulano que criou a porta automática.
não é? A pessoa chega lá no estabelecimento bancário, ou no aeroporto, por exemplo. Bancário nem tanto, porque hoje em dia, devido à segurança, não se usa mais a porta automática, aquela com sensor. Mas no aeroporto, quando você chega através de um sensor, a porta se abre, não é? E a pessoa diz, foi fulano que criou. Irmão, quem criou a porta automática foi Deus. Você lembra lá quando Pedro estava preso e a Bíblia diz que um anjo foi até lá e tocou na ilharga, no lado de Pedro, e Pedro se levantou e começou a seguir aquele anjo, e diz a Bíblia, e as portas se abriram por si mesmas. Porta automática. O primeiro que fez isso foi Deus. Então veja que a gente está fazendo um gracejo, mas na verdade Deus está na frente dos homens, não é? Há várias coisas que estão na Bíblia. A própria cibernética, nós podemos até fazer menção em outra aula sobre isso, que talvez o termo virá à tona. O termo cibernética está na Bíblia, não é? Hoje em dia, cibernética é um termo considerado tão atual, não é? Mas você encontra na Bíblia o termo cibernetes, ou kibernetes, na verdade, em grego, que é uma alusão ao piloto do navio, ao controle, porque o que é a cibernética hoje? É o controle, né, de vários sistemas, etc. Isso também está na Bíblia. Mas vamos adiante. Tem também agora um argumento, aqui ainda falando de argumentos que confirmam a existência de Deus, o argumento natural, não é? O argumento natural. O que sabemos do Senhor é o que Ele mesmo. Mas só para enfatizar o que eu estava falando anteriormente, porque eu acabei fazendo aquela explicação sobre as memórias ROM e RAM, mas na verdade o que eu queria dizer é que o que Deus implantou em nós, em todo ser humano, é semelhante à memória ROM, não é? Porque está em nós o que? A consciência, não é? A consciência, o senso de responsabilidade, de razão existencial do homem, como está lá em Romanos 2. Isso aí é como se Deus tivesse embutido no ser humano uma memória, não é? Que vem do fabricante, que não pode ser alterada, é só para leitura. Não é? É algo que está em nós, que nos faz lembrar de que nós precisamos ter relacionamento com o Criador. O argumento natural, o que sabemos do Senhor é o que Ele mesmo tem nos revelado através de sua santa palavra. Mas a criação, não é? A criação por si mesma torna o ateu, como diz a Bíblia, indesculpável e inexcusável diante de Deus. Isso está lá no Salmo 19, claramente, não é? Em Romanos capítulo 1, versículo 20, diz lá em Romanos capítulo 1, versículo 20, que as coisas invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. E no Salmo 19, que nós lemos até em aulas anteriores, diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite, sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Veja como a palavra de Deus mostra que Deus se revela de maneira natural. Vamos agora para o quarto tópico. Quarto tópico, conhecimento de Deus. E aí tem dois pontos que eu quero enfatizar. Que Deus, até certo ponto, ele é cognoscível, mas, claro, de maneira ampla, se formos estudar o assunto, Deus é também incognoscível. Incognoscível porque nunca conseguiremos conhecer a Deus na sua plenitude, na sua infinitude, na sua amplidão, na sua amplitude. Mas podemos conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, como diz a Bíblia, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Como Jesus disse, a vida eterna é essa, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste, ou seja, nós somos estimulados a conhecer a Deus. Deus quer que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é conhecer a verdade. Isso é um processo. E um processo, você que conhece um pouco do direito, você sabe que processo é um termo muito usado no direito, ou seja, no meio jurídico.
processo é algo que começa e tem um fim, tem o seu desenvolvimento. É um processo porque tem começo, meio e vai ter o fim, não é? Então, nós estamos conhecendo, conhecendo e procurando conhecer mais a Deus enquanto estamos neste mundo e vamos um dia estar finalmente na presença de Deus. Este é o nosso objetivo final. Muito bem, Deus é cognoscível. Há várias referências bíblicas. Por exemplo, Salmo 138, versículo 6, ainda que Deus é excelso, ele atenta para o humilde, mas ao soberbo Deus conhece de longe. Mas veja, ainda que Deus é excelso, ele atenta para o humilde. Veja como a Bíblia mostra claramente que Deus é cognoscível. Deus quer ser conhecido. Há várias passagens da Bíblia em que nós vemos uma autorrevelação de Deus por meio de Jesus Cristo, como lá Mateus 11, 25 a 27, não é? E tantas outras passagens. Não se deve confundir, entretanto, o mero conhecimento intelectual com o relacionamento pessoal com Deus. O Senhor Jesus é o único que possui o conhecimento perfeito, total e absoluto do Pai. E por conseguinte, é o único quem pode revelá-lo aos homens. Por isso que ele disse que a vida eterna é essa, que te conheço a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, dizia ele orando ao Pai a quem enviasse, porque o conhecimento verdadeiro de Deus se dá através do Senhor Jesus. Mas por outro lado, irmãos, como eu já falei, Deus também ele é incognoscível. O homem jamais poderá esquadrinhá-lo ou compreender, veja, como ele é. O homem jamais poderá compreender Deus na sua incognoscibilidade. Esse é um sentido teológico aqui importante também que nós temos que abordar, porque Deus, ele, na verdade, na sua essência, ele jamais será conhecido, não é? Deus não se pode esquadrinhar. Diz lá Isaías capítulo 40, versículo 28, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Veja, não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Mas diz lá Isaías 40, versículo 28, que Deus, o seu entendimento não pode ser esquadrinhado. Se ele pudesse ser plenamente conhecido e esquadrinhado pela razão humana, deixaria de ser Deus, não é? Deus tem, portanto, atributos incomunicáveis, como a infinitude, a imensidão, não é? E assim por diante. Vamos então mencionar rapidamente esses atributos. Atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. É bom explicar a diferença. Eu já fiz uma menção, mas é bom explicar melhor. Deus tem atributos e esses atributos podem ser comunicáveis ou podem ser incomunicáveis. Comunicáveis, por exemplo, Deus é amor em absoluto, mas ele comunica o seu amor. Deus é bom em absoluto, mas ele comunica bondade. Pedro até fez menção desses atributos comunicáveis de Deus, quando lá na sua primeira carta, capítulo 1, versículos 5 a 9, ele disse, pondo nisto toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude, ciência, e a ciência, paciência, e a paciência, piedade, e a piedade, amor fraternal, e ao amor fraternal, caridade. Porque se em vós, veja, houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque em quem não há estas coisas, disse Pedro, é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos
pecados. Então veja que Pedro ali fala de atributos comunicáveis, porque anteriormente, no versículo 4, ele tinha falado de participação na natureza divina. Que tipo de participação é essa? É a participação quanto aos atributos comunicáveis. Agora, Deus tem atributos que são incomunicáveis, ou seja, ele detém absoluto e são exclusivamente dele. A onipotência, a onisciência, a imutabilidade, a infinitude, a eternidade, nesse caso especial, porque, claro, o ser humano ele é eterno a partir do momento que ele passa a existir. A partir do momento que nós passamos a existir, nós existiremos por toda a eternidade. Mas Deus é eterno no sentido de que ele é de eternidade a eternidade. Deus não tem começo nem fim, e esse é um atributo exclusivo da deidade, não é? Então, vamos aqui caminhando para nós citarmos os atributos de Deus. Quais são eles? Atributos incomunicáveis da deidade. A perfeição, somente Deus é perfeito, não é? E Deus não comunica a sua perfeição. Ah, mas, irmão Ciro, Jesus não diz, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai? Ali Jesus está falando de ser perfeito em amor, não é? E perfeição no Novo Testamento também denota maturidade, não é propriamente a perfeição, não é perfeito só Deus. Nós, na verdade, podemos ser aprovados por Deus, podemos ser maduros na fé e assim por diante, podemos ser perfeitos em amor, no sentido de pôr em prática o amor de Deus que está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, mas não é uma perfeição absoluta, porque Deus é perfeito em absoluto, Deus é infinito e único. Espiritualidade, não é? Deus é espírito, diz a Bíblia. Seu ser não se compõe de matéria. Jesus diz que espírito não tem carne nem osso, não é? É uma substância imaterial, invisível e indestrutível. Deus é imortal nesse sentido, como diz a Bíblia lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17. Não implica, nesse caso, impessoalidade, sim qualidade perene, imperecível. Outro atributo, infinitude. Anselmo de Cantuária, que nós mencionamos já, e também mencionamos o argumento ontológico, ele diz que o Senhor transcende o universo, existindo desde antes da fundação do mundo. Infinitude é a base dos atributos da eternidade e da imensidade, não é? Deus é infinito. Sua imensidade diz respeito ao espaço. Ele transcende a todo o espaço do universo, no qual não há um único lugar onde alguém possa se esconder do Senhor. Infinitude, não é? Está ligado à imensidade, a grandeza de Deus é inescrutável. Como diz lá no Salmo 145, versículo 3, aliás, onde o salmista usa uma definição de Deus que parece uma tentativa de querer mostrar como Deus é grande, mas mesmo assim ele não conseguiu, é claro. Mas veja que ele usou um termo ali que é um termo que realmente é apropriado para Deus, porque ele diz, ó Deus, tu és magnificentíssimo. Veja que palavra grande, magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Veja, magnificentíssimo, diz no Salmo 145, versículo 1. Depois, mais adiante, ele diz que a sua grandeza é inescrutável, ou seja, não se pode esquadrinhar. Lá diz ele no Salmo 145, versículo 3. Eternidade, como nós já explicamos, não é? Deus é de eternidade a eternidade, ou seja, duração infinita de tempo, sem início nem fim. Deus é eterno. Imutabilidade, Deus não muda. Toda boa dádiva, diz a Bíblia, todo dom perfeito, diz lá Tiago capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Muito bem, o Senhor não muda a sua natureza, tampouco o seu caráter e os seus atributos, nem em consciência, nem em propósito. Mas veja,
é importante aqui um destaque. Ser imutável não significa imobilidade. Não confunda uma coisa com a outra. Por isso que muita gente não entende ali o arrependimento de Deus. Claro que Deus não se arrepende como homem, porque o homem se arrepende dos seus pecados. E Deus diz na sua palavra. Aliás, a palavra de Deus ali diz a respeito de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus não se arrepende como homem, mas no sentido de respeitar ali a tomada de decisão do ser humano, quer boa, quer ruim, porque Deus dotou o ser humano, isso é inegável à luz da Bíblia, Deus dotou o ser humano de livre vontade, ou seja, livre-arbítrio, por assim dizer. O ser humano pode escolher isso aí antes da queda, depois da queda, muito tempo depois da queda, e lá em Apocalipse nós vamos ler: o Espírito e a esposa dizem vem, não é? E quem crê diga vem, e quem quiser, veja, tome de graça da água da vida. Quem quiser, o Espírito e a esposa diga vem, e quem ouve diga vem, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Veja aí o livre-arbítrio no último livro da Bíblia. Deus respeita as decisões humanas, e o arrependimento de Deus, a Bíblia menciona dentro desse princípio, estabelecido por Deus, de respeitar as decisões humanas. Deus não impõe a sua vontade. Deus não apresenta na sua palavra uma graça irresistível. A graça de Deus é uma graça capacitadora, é uma graça preveniente e não uma graça irresistível. Deus não impõe a sua vontade. O convencimento do Espírito, nós vamos estudar a posteriori, não é um convencimento no sentido de obrigar o ser humano a aceitar o plano de Deus. Deus não faz isso, não é? E o arrependimento de Deus, ele está atrelado a isso, porque, veja, lá em Gênesis 6:6, quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de haver feito o homem sobre a terra, é porque o homem, ele andou por um caminho errôneo, e Deus, claro, mesmo conhecendo o fim antes do começo, ele não interfere através da sua presciência nas decisões humanas. Então o homem agiu errado e Deus interveio nesse sentido. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, diz lá 1 Samuel 15, mas também no sentido positivo. Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez, lá no caso de Nínive. Deus ia destruir aquela cidade, naquela ocasião em que Jonas pregou, mas como o povo se arrependeu, é o que Deus diz na sua palavra. O que diz lá em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 14 e 15? Se o meu povo, veja aí a conjunção condicional, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Veja, se o meu povo se humilhar, ou seja, se o meu povo se arrepender, se o meu povo se converter, aí está também, meus irmãos, como a Bíblia enfatiza esse fato de que Deus é imutável, mas imutabilidade não quer dizer imobilidade. Muito bem, o arrependimento humano é mudança de mente e coração. No caso de Deus, não. No caso de Deus, é Deus agindo em função do princípio que ele mesmo estabeleceu, o princípio de respeitar. Não é que Deus, respeitar é um termo até forte, alguém dirá, não, mas Deus respeita o ser humano? Respeitar o seu próprio princípio, na verdade, não é? Porque ele dotou o ser humano de livre-arbítrio e ele não vai violar isso que ele estabeleceu. Onipresença e imensidade, que são duas coisas que estão casadas, às vezes elas na verdade uma palavra é tomada pela outra. Mas a rigor, onipresença é a presença de Deus onde há seres, vamos dizer assim. E a imensidade é a presença de Deus em todo lugar. Não é? Veja que pela imensidade, Deus está presente até lá. Nós vamos estudar em escatologia. Deus está presente até lá no Guiena, no lago de fogo, que não tem ninguém ainda. É inabitado. Quem vai inaugurar o lago de fogo, o inferno propriamente dito, é o anticristo e o falso profeta.
Hoje, a rigor, não tem ninguém lá, mas Deus, pela imensidade, até lá ele está. Agora, a onipresença, ela tem uma pequena diferença, não é? Da imensidade. A onipresença, se bem que, se não quiser distinguir uma coisa da outra, também não estará errando, porque quem gosta de distinguir vai dizer exatamente que a onipresença é Deus estar presente onde há seres presentes. E a imensidade, aí sim, Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, não é? Então, aqui uma rápida diferença. Então, os irmãos podem ler aí, tem até a citação de Strong, que diz que onipresença significa que Deus, na totalidade de sua essência, sem difusão ou expansão, multiplicação ou divisão, penetra e ocupa o universo. Imensidade é infinitude em relação ao espaço. Onisciência, atributo divino para descrever o conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, não é? Onisciência, Deus conhece tudo, Deus conhece todos e Deus não pode ser conhecido na sua totalidade. Ele detém todo o conhecimento. Presciência, Deus conhece o fim desde o princípio. Deus conhece o fim antes do começo. É conhecimento antecipado. Presente, passado e futuro estão diante dele como se fosse a mesma coisa, como se fosse um eterno presente. Na sua presciência, Deus não interfere na liberdade humana. Eu já enfatizei isso, não é? Ou seja, no livre-arbítrio, porque ele sabe de antemão todos os acontecimentos futuros, sem interferir diretamente na decisão de cada pessoa. Onipotência, todo poder, ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Há vários versículos, várias referências bíblicas aí que podem, na verdade, mostrar que Deus é onipotente. Mas o termo onipotência, só para enfatizar o que está aí no livro, no âmbito teológico, como atributo divino, indica poder ilimitado de Deus externo, ou seja, a onipotência a onipotência de Deus está limitada somente pela essência ou natureza do próprio Deus, ou por nada externo a Deus, e por nada externo a Deus. É bom dizer isso porque tem aqueles gracejos que muitos gostam de fazer até na faculdade, né, para tentar colocar um cristão em dúvida. E olha, Deus pode todas as coisas, mas Deus não pode fazer uma pedra que ele não possa carregar. E esses gracejos aí que as pessoas vão ouvir na faculdade. Mas o atributo da onipotência, na verdade, o fato de que Deus é o Todo-Poderoso, diz respeito ao poder irresistível de Deus que age conforme a sua vontade. Ou seja, Deus ele faz tudo o que ele quiser. É nesse sentido que ele é o Todo-Poderoso. E por que Deus vai querer criar uma pedra que ele não possa carregar? Isso aí é uma coisa que em si mesma é ilógica, não é? É uma coisa ilógica e que nós temos que ter cuidado, né, para não entrarmos pelo caminho filosófico aí que vai, um tipo de filosofia que vai, na verdade, depor contra a palavra de Deus. Atributos comunicáveis de Deus, a sua santidade. Deus é santo, mas comunica santidade. Deus é absolutamente santo, sua santidade é infinita e inigualável, mas ele quer que nós sejamos santos. Sede santos, como é santo o vosso Deus. Verdade e fidelidade, Deus também comunica. O seu amor, Deus é amor, mas ele comunica o seu amor. A bondade também, Deus comunica a bondade. Misericórdia, graça e longanimidade também. E o irmão sabe a diferença entre graça e misericórdia? Tem um versículo que explica bem. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O que é o salário? É um pagamento merecido. A pessoa que trabalha todo mês, por exemplo, ela merece receber o seu salário. O que é o dom? O dom é algo que nós recebemos não necessariamente porque merecemos. Alguém quer nos dar um presente, a palavra dom significa presente. Então, vamos citar novamente o versículo. O salário, aquilo que nós merecemos, é a morte. Mas o dom, o presente, que a Bíblia diz claramente que é um dom gratuito, o presente de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Esse versículo explica a diferença entre graça e misericórdia. Muitos às vezes tomam uma palavra pela outra, mas na verdade a graça é quando Deus nos dá o que nós não merecemos. A misericórdia é quando Deus não nos dá o que merecemos. Ou seja, pela graça nós recebemos a vida eterna, nós recebemos a paz, nós recebemos a alegria, tudo que nós não merecemos, porque somos pecadores. Agora, pela misericórdia, veja, o salário do pecado é a morte. O que eu mereço? Porque eu sou pecador. Eu mereço a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Justiça. Deus também comunica a sua justiça. Não existe justo de nascimento. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Veja, sendo justificados. Não há justo de nascimento. Sabedoria. Deus comunica a sua sabedoria. Se alguém tem falta de sabedoria, diz lá Tiago, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. Mas vamos aqui, só para fazer uma menção, já estamos concluindo, o sexto tópico, os nomes de Deus. Isso aí é para os irmãos estudarem, é um assunto muito importante também. Elohim é o nome de Deus no hebraico, não é? Um nome, aliás, que indica pluralidade de pessoas. Temos também El, não é? Que também não é mencionado em nossas Bíblias em português, exceto em algumas variantes no rodapé, que designa, claro, o nome de Deus. El Elyon, Deus Altíssimo. El Shaddai, Todo-Poderoso, que já fizemos uma menção por alto. Veja, é importante os irmãos estudarem esse tópico, que é muito importante. Adonai e outros nomes compostos do Senhor. Aí o tetragrama hebraico. Esse assunto é muito importante para os irmãos estudarem. Vou deixar isso como uma tarefa para os irmãos de casa, tá certo? Para os irmãos estudarem em casa. A nossa aula é apenas uma aula aqui objetiva para nós fazermos assim uma abordagem inspirativa, até para estimular os irmãos a estudarem mais e mais a palavra de Deus, mas nós estamos concluindo por aqui essa segunda aula. Nós vamos, na próxima aula, continuar estudando sobre a Trindade, mas vamos falar sobre a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Mas vejam aqui, então, nós concluímos, lembrando os irmãos que estão fazendo o curso básico, que se os irmãos desejarem se aprimorar, nós temos também no CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus, o curso médio, com duração de 1 ano. Que Deus abençoe a todos. Aqui encerramos a nossa segunda aula do livro Teologia Sistemática 2. A paz do Senhor.